Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nesse dia de festa, nesse dia de celebração. 34 anos da nossa igreja. Estamos felizes por servir ao Senhor aqui nesta localidade. Eu quero que você se sinta muito à vontade. Você que nos visita nessa noite, é muito bem-vindo. É uma festa que queremos entregar ao dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Então que você adore ao Senhor com total liberdade nessa noite. Que você sinta a presença do Senhor, porque com certeza, em algum momento deste culto, Ele falará especificamente com você. E você precisa estar atento a tudo que vai acontecer. Porque quando o Senhor quer falar, Ele fala. Eu tenho certeza que hoje, neste lugar dedicado a Ele, Ele terá total liberdade. Você crê nisso? Amém. O Espírito Santo já passeia entre nós. Por isso nós vamos dizer a Ele que somos dele, estamos aqui por Ele. Feche seus olhos. Vamos consagrar esses minutos ao Senhor. Ó Deus, sua igreja, seu povo se reúne nessa noite, o coração em festa. Há uma alegria no nosso coração, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E agora, Senhor, nós queremos dizer mais uma vez e reforçar que este lugar é teu. Tudo que construímos aqui nessa noite em adoração é para alegrar ao Senhor. Que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio e se manifeste com teu Santo Espírito, se manifeste entre nós. Que ninguém saia deste templo sem ter percebido que ouviu a sua voz, que percebeu a sua presença. Ó Deus, seja exaltado hoje e eternamente. Que os nossos olhos sejam daqui para frente. O que mais o Senhor há de fazer em nosso meio. Como o Senhor vai nos usar daqui para frente. Até alcançarmos o nosso lar eterno, da glória eterna com Cristo Jesus. Igreja do Senhor militante. Igreja do Senhor triunfante que nós seremos. Nós te amamos, Senhor. Nós erguemos louvores ao teu nome nessa noite. Ser exaltado, ser engrandecido neste lugar. E tenha total liberdade. Nossa oração nessa noite que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé. A gente está com uma vontade grande de apertar a mão de amigos, de abraçar, mas por enquanto a gente só pode dar um tchauzinho e aquele sorriso atrás da máscara. Então dá um tchauzinho para quem está aí próximo a você, pode virar para frente, para trás, para o lado, porque hoje somos uma só família neste lugar e vamos celebrar com alegria a liberdade que o Senhor nos outorgou na cruz. Vamos adorar. Glória
glória é toda de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nome poderoso de Jesus, nome sem igual. Quando você profere esse nome, Jesus, as trevas têm que sair correndo. O nome de Jesus é poderoso para transformar a sua vida hoje. Hoje é dia de festa, sim. O Senhor pode agir no seu coração de forma extraordinária. Então sinta o poder do que é quando o povo de Deus declara esse nome poderoso, nome de Jesus. É diante dele que todo joelho há de se dobrar e confessá-lo como Jesus, o Senhor, sobre toda a terra, para a glória de Deus o Pai. No início era essa palavra, o Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Diga, ó como esse nome é, ó como esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó como esse nome é, maior que tudo ele é. Ó como esse nome é, o nome de Jesus. O que ele fez por nós, declare. Do céu para os céus, tem lugar nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Ressuscitaste, vivo estás. Ele
Declaramos, ó Deus, nessa noite, que o Teu nome é poderoso, Jesus. Declaramos que o Teu nome cura, que o Teu nome salva, que o Teu nome transforma. Mas declaramos que Tu és vencedor, porque o Senhor venceu a morte, Jesus. O véu se rompeu e naquele instante a morte estava vencida, ó Pai. A tumba está vazia. Não existe corpo. Nós declaramos nessa noite e louvamos a um Deus vivo, ó Pai. Cada sangue derramado naquela cruz nessa noite que se reverta em vidas nesse lugar, ó Deus. Amamos o Teu nome, ó Deus. E que amor é esse, Jesus? De ser pregado naquela cruz deveria sermos nós. Deveriam ser as nossas mãos. Deveriam ser os nossos pés, deveriam ser o nosso sangue derramado, mas foi o Senhor para que estivéssemos hoje aqui, ó Deus. Muito obrigado pela Tua igreja que completa a vida. Muito obrigado pela Tua igreja nesse lugar, ó Deus. Hoje é um dia de festa, mas a maior festa nessa noite vai ser vidas se reconciliando com o Senhor neste local, ó Deus. A maior festa nessa noite vai ser vidas, Senhor, sendo salvas através do Teu nome que é poderoso para salvar, ó Deus. Muito obrigado pelo Senhor que deu o Seu Filho para que hoje estivéssemos aqui, ó Deus. É no nome do Senhor que oramos. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. A presença do Senhor está entre nós. Continue ligado, o Senhor está trabalhando em nosso meio. Grupo Árvore terá a oportunidade desse momento de continuar nos conduzindo em adoração. Não é uma apresentação, é louvor ao Senhor. Então adore junto, exalte ao Senhor junto com elas. Elas mesmas se apresentarão, estarão agora ministrando do Senhor aos nossos corações. Boa noite, igreja amada do Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo invada o meu coração e o seu coração também, amém? Que alegria, irmãos, podemos estar aqui. E que alegria poder ter tanta gente, né, cultuando ao Senhor nessa noite por mais um ano de vida que o Senhor nosso Deus concedeu a essa agência dele aqui nesse lugar. E nós temos tido esse privilégio ultimamente de adorar ao Senhor por aniversários de igrejas. E para nós isso é muito significativo, porque mostra que o Senhor da Seara tem sustentado o reino dele aqui na terra. Amém, queridos? Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de nós, tem cuidado de todos nós aqui, né? E por isso nós estamos aqui com muita alegria para glorificar ao Senhor. E a primeira canção que nós vamos cantar juntos vai ser aquele hino que é antigo, mas que muito fala aos nossos corações e expressa a nossa alegria nessa noite, que é Grandioso És Tu. Cante conosco. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado
olhos do Senhor não nos abandonam. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. E são esses olhos que nos conduzem por caminhos eternos. Amém? Não perca a esperança. A pandemia está aí, mas o nosso Deus, o Deus de Jacó, é conosco. E Ele é o nosso refúgio. Amém, igreja? Vamos adorar. Glórias a Deus, porque estamos e somos protegidos pelos olhos do Senhor. Estamos aí.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa noite. Amém, irmãos? Noite de celebração, noite de festa, de reconhecimento, sim, por 34 anos de lutas, de dificuldades, mas de vitórias do Senhor. Somos bem-vindos aqui, desde os momentos iniciais desse culto. Nossa saudação a todos. E, meus irmãos, nós temos anunciado já desde a outra semana, e os membros da igreja, os agregados, os amigos de Jardim Santíssimo têm assim se preparado para esse momento. Nós combinamos de que, como é um dia de celebração, que nós estamos reestreando, se a gente pode dizer assim, a prática de vir à casa do Senhor e depositar no altar as ofertas alçadas e dízimos. Nessa hora, irmãos, nós iremos levantar sim uma oferta de amor. E quem sabe sim possa ser o início de grandes coisas, não só do ponto de vista estrutural do templo, mas sim de principalmente alcançar vidas. Há pouco tempo atrás eu compartilhei com os irmãos de que, e foi na verdade quando nós consagramos aqui alguns itens materiais, itens que são usados no culto na casa do Senhor. E disse, posso assumir diante da igreja do Senhor o que eu falei naquele dia. Nós precisamos amar pessoas e usar coisas. Toda vez que nós, como igreja, invertermos essa ordem, como dizem aí fora e como os mais jovens dizem, dá ruim, é difícil. Nós precisamos sim amar pessoas. Os itens que essa igreja tem do ponto de vista material, sim, devem ser usados para alcançar outros, para a graça salvadora de Jesus. Nós iremos cantar a canção, iremos celebrar, e aí já fica já o registro para as próximas vezes, nos próximos domingos, enfim, quando nós estivermos reunidos no culto. Sem nenhuma aglomeração, você pode vir pelo centro e sair depois pelas laterais. Se você notar que tem um outro irmão aqui, espere, aguarde, não deixe de cantar a canção, de que fato o Senhor tem feito grandes coisas neste local. Somos falíveis, somos limitados, mas irmãos, a igreja do Senhor continua sendo igreja como nunca tinha sido em todo esse tempo que se instalou no nosso mundo, na nossa sociedade. Então, vamos nos colocar de pé, talvez fique mais fácil. E aí você tem a liberdade, a tranquilidade de ofertar ao Senhor aquilo que Ele colocou no seu coração. Celebremos ao Senhor. Sim, Ele há de fazer grandes coisas.
Será que eu posso ouvir a igreja declarando com fé? Ninguém é como nós. Levante suas mãos. Profetiza essa verdade na vida da nossa igreja. Nós temos, Senhor, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetiza sobre a sua vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sobre sua casa, sobre sua família. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Amém? Oremos. Deus, fazemos dessa canção uma oração. De modo humilde, simples, declaramos, mas pedimos ao Senhor que de fato o Senhor faça grandes coisas a partir das nossas vidas, a partir das nossas famílias e a partir desse local. Local erguido, ó Deus. E como tua igreja, muito mais do que um templo de 4 paredes, celebramos ao Senhor 34 anos de vida, ó Deus. E, ó Deus, te pedimos sim que grandes coisas o Senhor possa realizar, possa fazer, possa, Deus, projetar e de que tudo possa ter, ó Deus, a tua aprovação. Ó Deus, nós te pedimos humildemente que não, ó Deus, possamos dar nenhum passo sem consultar a tua presença, ó Deus. Como o Senhor disse para Moisés, ó Deus, a tua presença irá comigo. Então, ó Deus, que grandes coisas o Senhor faça assim. Consagramos ao Senhor dízimos, ofertas, que o teu povo, ó Deus, possa ter esse ato de adoração, que o teu povo, ó Deus, tenha essa responsabilidade, a espiritualidade sim, de, ó Deus, saber lidar com, a partir das nossas famílias, esse tema chamado dinheiro, ó Deus. Que tenhamos, ó Deus, a responsabilidade sim de ofertar ao Senhor, sabedores, ó Deus, que não compactuamos da ideia de troca, ó Deus. Nós ofertamos ao Senhor, ó Deus, porque tudo pertence ao Senhor, para a tua glória, Deus, para o desenvolvimento da tua obra, ó Deus, no meio dos anos, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, com sabedoria, a partir das nossas casas, das nossas famílias, ó Deus, ofertar ao Senhor. Consagramos ao Senhor, ó Deus, e te pedimos que nada falte, ó Deus, a cada família aqui, a cada coração generoso na tua obra e pela tua obra. Muito obrigado, ó Deus, por Jardim Santíssimo. Consagramos isso tudo ao Senhor, ó Deus, e aproveitamos esse instante, ó Deus, para te agradecer, ó Deus, por irmãos nossos, irmãs nossas, que passaram, Deus, algum tempo conosco, aqueles que inclusive já estão na glória, Deus. Muito obrigado, em memória deles, ó Deus, nós te agradecemos. Celebramos, ó Deus, aqui a bênção de famílias chegando a Jardim Santíssimo. Te agradecemos por fundadores, ó Deus, por pastores, ó Deus, líderes, diáconos, ó Deus, todos eles, nós, ó Deus, te agradecemos e te bendizemos. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. E nós assim oramos no nome em que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e declarará que só o Senhor Jesus é Senhor nosso. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Eu vou mais uma vez. Enquanto elas estão vindo, irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos. Nós temos aqui amigos que estão prestigiando esse dia de celebração. A reunião deles.
Cada vez que eu encontro, elas estão mais simpáticas, joviais, elegantes. O Senhor abençoe a vida de vocês. Não
vamos cantar aqui, vocês vão cantar e adorar ao Senhor junto conosco, é uma canção muito pertinente. O Senhor sempre está conosco e é nos momentos de muita aflição que Ele diz para o nosso coração: sossegai. Então, cante conosco esta canção nessa noite, sabendo que as ondas e as tempestades da vida, elas não vêm para ficar, porque nós temos um Salvador que no momento certo vai nos resgatar. Amém, igreja? Então, adore conosco. Amém, irmãos. Que bênção.
Olha, a gente fica extraordinário, né? Meus irmãos, nessa hora nós temos o momento da palavra. Quem vai nos trazer a palavra nessa noite é pastor Newton Souza, executivo da nossa Convenção Batista Carioca. E sim, ele tem os títulos necessários, as nomenclaturas necessárias pelo desempenho da sua função. Mas antes de passar a palavra a ele, eu queria dizer o que eu já registrei em público, inclusive lá em Nova Bereia. A expressão melhor que eu gosto quando eu apresento o Newton é um amigo. Não há um dia sequer em que, quando a gente se esbarra, quando eu vou na convenção, porque as nossas igrejas são operosas e levo doação, enfim, e um minutinho que eu entro na sala, ele usa a expressão que me derruba e que acalenta o meu coração, porque é um pastor que cuida de outros pastores. Ele diz, meu filho. Se eu entrar na sala e falar, meu filho, eu saí, já saí abençoado. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para ele. Já é conhecido de vários irmãos e queria orar pela sua vida, nesse momento em que a gente celebra 34 anos de Jardim Santíssimo. Você pode estender sua mão para cá, abençoar o servo do Senhor? Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por Newton, te agradecemos pela sua preciosa família, te agradecemos por todos esses anos de serviço, não somente na nossa convenção, na nossa denominação, mas te agradecemos, ó Deus, por cuidar de pastores, por amar o que faz, com singeleza de coração, com dedicação, com amor. Obrigado, ó Deus, porque a expressão que ele usa, não só na minha vida, mas para a vida de tantos e tantos pastores, o meu filho, nos ajuda a saber, assim, que nós temos um Pai que cuida de cada um de nós. Obrigado a Deus por Jardim Santíssimo, mais uma vez. Ministra o coração de Newton, para que, ó Deus, ele fale o que nós precisamos da tua parte receber. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um privilégio estar aqui ouvindo Harmony, né? E ouvindo essa banda maravilhosa, parece que a banda melhor da cidade é essa aqui de Santíssimo. Então, parabéns, irmãos. Eu gosto de ouvir vocês. E nos leva também a entoar louvores a Deus. Irmãos, muito obrigado pelo apoio que os irmãos têm dado à convenção, ao nosso lar do idoso. E eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Quantos aqui gostariam de um dia ser idoso? Levanta a mão. Obrigado, obrigado. Irmãos, idoso é o jovem que deu certo. Então, todos queremos ser idosos. Eu já cheguei lá, viu, irmãos? Pastor Isaías está vindo devagarzinho. Irmãos, nosso lar precisa cada dia mais da sua ajuda. E a convenção investia no lar 10% da sua receita. Hoje tem que investir 43%. Então, irmãos, imagine nosso clamor para que vocês nos ajudem. Eu não vi a irmã Fabiane ainda, não? Ah, está aí, né, irmã Fabiane? Depois vou deixar um trabalho para você. Irmãos, eu trouxe algumas máscaras, a irmã Fabiana depois vai passar para vocês, e também alguns pães para o nosso lar do idoso, que a gente chama de pai. Eu queria encontrar a mãe, mas não consegui mãe que pudesse fazer programa de amor ao idoso, mas pai. Então, se você quiser depois ajudar mensalmente essa organização nossa, então fale com a irmã Fabiane, e ela vai dizer para você como que você pode ajudar. Irmãos, nesta noite, eu sou grato a Deus pela oportunidade que o pastor Isaías me dá de estar aqui mais uma vez com os irmãos, abrindo a palavra de Deus, para nesta noite fazer um pedido para os irmãos. Não desça da cruz. Não desça da cruz. Diz aí para o seu amigo vizinho aí, para ele, não desça da cruz.
Irmãos, esta palavra está baseada em muitos versículos, mas eu vou deixar então apenas 2, eu vou ler. Os irmãos sabem de cor. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, me ajudem? Negue-se a si mesmo e siga-me. Se alguém quiser. A maioria aqui já quis. Então, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você guardar só essa frase que eu vou dizer agora, que é a sua cruz, é o propósito que Deus tem para a sua vida. Essa é a sua cruz. O propósito que Deus tem para a sua vida. A cruz da igreja do Jardim Santíssimo é o propósito que Deus tem para a vida desta igreja. E você que hoje é um convidado que está aqui nos dando a alegria da sua presença, eu vou dizer no final deste culto que nós temos 2 pessoas lá na cruz, os 2 ladrões. Um dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro zombava também de Jesus. Se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Se você está assim, você está do lado daquele ladrão que zombava de Jesus. E não está daquele lado que aquele ladrão, diz que é um bom ladrão, não é? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O outro texto que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus 27, 40. Mateus 27, 40. Eu deixei o arquivo nesse pendrive lá. Depois, se você quiser pegar, porque eu vou passar por esses textos, assim, muito rapidamente, porque precisaria de 1h30, mas eu tenho só bem menos tempo do que isso, para poder trazer para os irmãos todo este ensino que esses textos nos dão. Mas, Mateus 27, 40, está escrito aí o seguinte: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os religiosos daquele tempo, com os escribas e os anciãos, zombavam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. E então creremos nele, que ele desça da cruz, e nós vamos crer nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo, se de fato lhe quer bem, porque ele lhe disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desça da cruz. Irmãos, se Jesus tivesse descido da cruz, onde você estaria hoje? Com certeza essa igreja não estaria celebrando 34 anos. Com certeza eu não estaria aqui pregando, nem você aí sentado, se Jesus tivesse descido da cruz. Mas ele não desceu da cruz. Irmãos, eu coloquei aí o texto dizendo o seguinte: não deixe que a serpente decida por você. O autor Harvey Cox, ele escreveu um livro dizendo: não deixe que a serpente decida por nós. O que ele estava dizendo é que a história do mundo começou com o diabo transformando a verdade de Deus em mentira. Então, meus irmãos, Gênesis 3,14 fala dessa história.
E fala que Deus criou o homem para que o homem tivesse comunhão com ele. O homem foi criado para ser dirigido pelo Espírito de Deus, não pela bebida, não pelo vício, não pelas drogas, não pela prostituição. O homem foi criado para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se você pegar um carro dirigido, movido a um combustível, se você colocar água, ele não vai andar. E o que o diabo faz é colocar água na vida das pessoas para que elas não andem. E há muitas pessoas tomando água em lugar de assumir um compromisso com Deus. Então, naquele primeiro pecado do homem, quando a Eva estava passeando lá no jardim, e a serpente apareceu para ela, e a serpente perguntou, primeiro que ela foi errada e para bater papo com a serpente, por isso que a gente não deve deixar que a serpente decida por nós, e nem dar conversa, mas a Eva deu conversa, e a serpente perguntou, foi assim que Deus disse? Que vocês não podem comer nenhum desses frutos que estão aqui no jardim? E a Eva, como sábia, disse, não. Eu posso comer de todos os frutos, menos daquela árvore que está no meio do jardim. E aí o diabo mudou, a serpente mudou. Deus sabe que se você comer daquele fruto, você vai ser igual a ele. Estão vendo a mentira? E o que a Eva fez? Agora o diabo fala a verdade e Deus falou mentira. Que o certo é que Deus está com medo de a gente ser igual a ele, então a verdade agora é do diabo. Irmãos, a verdade não é do diabo, a verdade não está com o diabo. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo, lembra o que ele diz? É o pai da mentira. O diabo é mentiroso, sem vergonha. E Jesus diz para aqueles judeus religiosos, vós tendes por pai o diabo, e ele é mentiroso desde o princípio. Não há verdade no diabo. Vamos dizer para o diabo, então, o que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o caminho. Jesus é a verdade que você deve crer. Jesus é a vida que você deve levar. E o caminho onde você deve andar. Então, Jesus é caminho, verdade e vida. E o pecado entrou no mundo. Por quê? Porque a Eva mudou a verdade de Deus em mentira. E o Adão foi no mesmo sentido. Mas, irmãos, quando o homem pecou, e o pastor Isaías lembrou aqui já uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que Deus fez as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Mas o diabo quer que nós amemos as coisas e usemos as pessoas. Meus queridos, o hino 197, eu até copiei a letra dele, que eu não sei muito de cor. Esse hino diz, a cruz ainda firme está, aleluia, aleluia, e para sempre ficará, aleluia, pois o inferno trabalhou, Satanás rancor mostrou, mas ninguém a derribou, aleluia pela cruz, aleluia, aleluia, aleluia por Jesus, aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos,
Muitos disseram, desça da cruz. Os religiosos disseram, desça da cruz. Os ladrões disseram, desça da cruz. O povo disse, desça da cruz. Irmãos, a Ana poderia ter dito para o seu filho Samuel, Samuel, não obedeça a Deus. Fala com aquele profeta Eli que você não vai para o templo não. Mas quando veio aquela voz do céu, o Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Hoje nós invertemos um pouquinho a coisa. Ouve, Senhor, que o teu servo fala. Mas, irmãos, a gente tem que ouvir Deus. Porque senão Ele não nos vai ouvir. Que as nossas iniquidades, como diz Isaías 59, fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Meus pais poderiam também ter gritado, ô Nilton, você não vai para o ministério nada, você vai continuar aqui na roça, você vai ser um engenheiro. Eu já era engenheiro de cana, fazer açúcar, mas eu já era realmente apaixonado para ser um engenheiro. E quando eu senti que Deus me chamou para o ministério, eu pensei em ser um geólogo, um engenheiro que ficasse no meio das florestas, pesquisando, porque aí eu seria um missionário no meio das florestas e também pesquisava petróleo, e pesquisava minerais. Mas, meus irmãos, isso não deu, Deus não aceitou isso não. A mãe de Jesus, e você que é mãe sabe, ela viu o seu filho lá na cruz. E ela podia ter dito, filho meu, desce daí, desce daí. Mas Deus arranjou para Maria, o próprio Jesus, numa das palavras dele da cruz, ele disse, mãe, eis aí o seu filho. E ele apontou para João. João, filho, eis aí a sua mãe. Irmãos, às vezes alguns grupos dizem, Santa Maria, Mãe de Deus. Quem criou Maria? Não sei quem foi, porque se ela é mãe de Deus, ela que criou Deus. Maria, queridos, é mãe de Jesus. Quando ele se encarnou, não é mãe de Deus, não. Ah, mas Jesus era Deus? Não. A Bíblia diz em João 1:1, vamos dizer juntos? No princípio era o verbo, e o verbo, mais o verbo em João 1,14, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Jesus, quando estava aqui na terra, ele era o verbo de Deus. Ele não é o verbo, ele era o verbo. E eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, quando Jesus disse lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus estava assumindo a cruz em nosso lugar. Ali Deus o havia desamparado. Ele não disse, Pai meu, porque o pai não desampara o filho. Mas ele lhe disse, Deus meu, porque ele estava gritando, como se eu estivesse gritando, como se você estivesse gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Mas lá no finalzinho Jesus disse, Pai, agora é diferente. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, o que significa levar a cruz? O que significa levar a cruz? Se alguém quiser vir após mim, tem que querer, negue-se a si mesmo. É uma escolha que o ser humano tem que fazer. Se alguém quiser, você tem que escolher, você tem que querer. Ninguém aqui pode dizer, eu estou seguindo a Jesus, obrigado.
Eu sou membro dessa igreja, celebrando 34 anos, obrigado. Não, você escolheu. Pastor Isaías me dizendo que o Mike Tyson um dia entrou no avião, depois de uma luta lá, acho que foi na cidade de Chicago, ele entrou no avião, e ele se esparramou lá naquela classe rica, né? Que eu já andei naquele avião Boeing 747, onde tem aqueles andares, e eu passava lá, naquela sala lá onde estavam os ricos, né? Ficava pensando, eu queria um dia entrar aqui, porque tem comida a viagem toda. E depois vinha aquele lanchezinho, né, da Air France, mas o ricão tinha comida. O Mike Tyson entrou num voo desses. E a aeromoça disse para ele. Ele entrou e se espalhou e dormiu, antes do avião sair. A aeromoça veio e chamou o moço, ela sabia quem era o Mike Tyson. Senhor. E ele acordou. Por favor, coloque o cinto. Ele disse, um super-homem não precisa de cinto. E ela disse, um super-homem não precisa nem de avião. Mas se está no avião, tem que usar cinto. Você não precisaria de ser membro dessa igreja aqui, não. Mas um dia você deu profissão de fé e você assumiu o compromisso de fidelidade. Não é verdade? Então, meu querido, agora você tem que usar o cinto. Você está no avião, tem que usar cinto. Alguns dizem, eu não sigo Jesus não, porque seguir a Jesus está muito difícil. É difícil mesmo. Tem que levar a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É trocar os seus sonhos pelos sonhos de Deus. Trocar os seus planos pelos planos de Deus. Trocar o seu futuro pelo que Deus quer da sua vida. Isso é negar a si mesmo. Não é suicídio você se matar. Se bem que Jesus quer que nós morramos para o mundo e vivamos para Ele. Isso é o que simboliza o batismo, não é mesmo? Morte para o mundo e uma nova vida para Deus. Mas tem gente que parece que está mergulhado lá na água ainda e não saiu. Ou talvez nem entrou lá ainda. Irmãos, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia o propósito que Deus tem para a sua vida. E siga o fulano de tal. Não, siga Jesus. E siga-me. Você está seguindo quem? Qual é a ideologia, o filósofo? Qual é o político que você está seguindo? Irmãos, tudo para nós é Jesus. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, eu gostava de, quando estava no campo missionário, eu ia às vezes em cursos que outras igrejas davam lá. Eu fui um dia numa igreja católica, um padre ia dar um curso sobre noivos, e eu queria também, estava interessado, era solteiro ainda, estava interessado em ouvir, né, o que ele dizia sobre os noivos. E ele contou naquele curso, lá no salão paroquial da igreja, que um outro padre tinha pedido os alunos daquele curso, quer dizer, os fiéis na igreja, para que levasse a sua cruz. E ele contou que uma senhora chegou lá com um saco às costas. E jogou assim, sou padre, eu trouxe minha cruz aqui, é meu marido. E eu pensei comigo, se a sua cruz é o seu marido, o dia que o marido morrer, você não tem mais cruz. Se a sua cruz é o seu patrão, o dia que o patrão morreu, você mudar de emprego, não tem mais cruz. Aí diria o baiano, está fácil.
Irmãos, a nossa cruz é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não é o seu marido, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho, aquele filho rebelde. Essa não é a sua cruz, não. Seria moleza. A nossa cruz é mais pesada do que esta. É cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. É cumprir isso aqui, ó. Esse é o manual do nosso chefe. Isso é levar a cruz. Soube que numa região, um símbolo que eles queriam fazer, eles deram uma cruz bem pesada para muitas pessoas. E eles queriam ver até que ponto as pessoas seriam perseverantes. E eles fizeram uma cruz bem grande, e cada um foi lá e pegou a sua cruz e tinha que andar uma distância com aquela cruz. E eles disseram, olha, não quebre, não serre pedaços da cruz, tem que chegar até o final da caminhada com essa cruz. Mas alguns que se fizeram despertos, foram pedindo para cortar a cruz. Andaram muitos quilômetros com aquela cruz, mas estava muito pesada. Aí eles pediram para ir cortando a cruz. Mas chegou lá à frente, quase no final da jornada, tinha que atravessar um espaço. E só podia atravessar quem estava com a cruz inteira. Quem tinha cortado a cruz, ficou do lado de cá. Irmãos, há muita gente cortando a cruz, crentes cortando a sua cruz. E na hora que chegar o desafio maior, as pandemias da vida, você vai ficar do lado de cá, porque você não vai para o lado de lá. Porque nos mínimos problemas você abandonou os caminhos de Deus. Nas mínimas dificuldades você resolveu trocar a fidelidade por a felicidade que o mundo oferece. Felicidade começa com fé. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, é fácil carregar Jesus no peito. Põe o que fica, é fácil. O difícil é ter peito para carregar Jesus. Ter coragem para viver com Jesus, ser fiel a Jesus. Então eu coloquei em letras vermelhas ali, minha cruz é o propósito que Deus tem para a minha vida. Vamos dizer isso juntos? Minha cruz é o propósito que Deus tem para a minha vida. Irmãos, um outro hino do nosso cantor, que se a gente tivesse tempo podia cantar, é o 342. A cruz que me deu Jesus Cristo fortalece o meu amor. As dores que sempre me ferem não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assaltar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para o céu. A cruz que me deu para eu levar, pesa menos que o amor. E se a nossa cruz está pesada demais, nós temos que rever qual é o nosso compromisso com Deus. Irmãos, eu coloquei aí desafios bíblicos da cruz. Só mencionar quase, porque não temos tempo de verificar cada um deles. Mas aí, irmãos, 1 Coríntios 1,17. O poder está na mensagem da cruz. Diz a Bíblia que a palavra de Deus é loucura para a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para os salvos é a mensagem, o poder de Deus. Diz a palavra em Gálatas 2:20, eu acho que vocês sabem de cor, né? Já estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
vivo na fé no Filho de Deus, que a mim mesmo me amou e se entregou por mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a nossa carne é sem vergonha. Ela quer sempre pecar. Ela não quer obedecer. A nossa carne não melhora. Por isso que Paulo aconselhou: mortificai os membros que estão sobre a terra. Considerai-vos, Romanos 6,11, vivos mortos para o pecado e vivos para Deus. Diz a palavra, Gálatas 5,11, que a palavra da cruz é escândalo para aqueles que estão perecendo. Também a Bíblia diz em Gálatas 6,14, sempre quando eu celebro a ceia, ou que eu participo da ceia, eu me lembro de Gálatas 6,14. Lá diz que para o qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu levo a minha cruz, porque o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. Nada em nada tem me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2,16 fala que reconciliados pela mensagem da cruz. Filipenses 3,18, alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Colossenses 1,20, nós temos paz pelo sangue da cruz. Colossenses 2,14, nós fomos cravados por ele e fomos libertos pelo sangue da cruz. Hebreus 2, 3, Jesus suportou a cruz para que pudéssemos ser salvos. As 7 últimas frases de Jesus na cruz. E ele disse a primeira frase dele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, quem carrega a cruz tem um espírito de perdão. Quem muito perdoa é porque muito ama. Quem não sabe perdoar, não sabe amar. Você sabe perdoar? Então você sabe amar. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí a palavra que Jesus diz para aquele ladrão, o bom, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, temos que aprender com aquela parábola, aquela história que Jesus contou do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro morreu e foi para o céu. E lá no inferno, o rico estava clamando: Pai Abraão, agora lá ele estava chamando Pai Abraão. Mande que Lázaro, nem no inferno ele quis deixar de escravizar o pobre do Lázaro. Mande que Lázaro molhe o seu dedo em alguma água e venha refrescar a minha língua, que eu estou atormentado nessas chamas. O miserável já estava no inferno. Mas Deus disse: olha, existe um abismo entre lá e cá. Os que estão lá não podem passar para cá, nem os que estão aqui passam para lá. Um dia desses, irmãos, eu ouvi algum tempo atrás aí uma celebração para a alma do Mozart, que morreu há mais de 200 anos atrás. Se o miserável ainda não está salvo, não vai salvar mais, porque a salvação é enquanto a gente está vivo. Se você morrer com Jesus, você está salvo. Se você morreu sem Jesus, você está perdido. Então, o rico no inferno, o Lázaro no céu. E sabe o que o rico pediu para Deus lá no céu, lá no inferno? Mande que um profeta vá lá na terra para falar para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormentos. Então a terra ainda existia, o Lázaro no céu, o rico no inferno, e ele não queria que os irmãos dele fossem. Até no inferno o cara quis mudar os planos de Deus. E o que o pai Abraão disse?
Lá eles têm Moisés e os profetas, que eles possam ouvi-los. Se não ouvir, eles vão vir para fazer companhia para você aqui. Queridos, mulher, eis aí o teu filho. Depois Jesus disse na quarta vez, Eli, Eli, lama sabachthani, já disse para os irmãos. Depois ele disse, tenho sede. Ele ali era humano mesmo, ele tinha sede. Provando que ele estava ali no meu lugar e no seu lugar. E depois, irmãos, ele disse, consumatum est. Como quem dizendo, o que o Senhor me deu para fazer, está feito. Olha, eu gostaria de ouvir de Deus, lá na eternidade, no dia que eu me encontrar com Ele, olha, Nilton, parabéns, o que eu pedi para você fazer, está feito. Você vai ouvir isso de Deus também? Ou você é um meia boca, um meia colher? Não está fazendo o melhor é fazer o melhor. E Jesus disse, consumatum est. Agora uma perguntinha para você. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, o que ressuscitou? Sua alma e o seu corpo? Apenas a sua alma ou apenas o seu corpo? 3 opções. Eu sei que alguns pensam, quando Jesus saiu do túmulo, ele saiu com o corpo e a alma. Não, irmãos, a alma veio de Deus novamente. Porque antes de Jesus morrer, o que ele disse? A última palavra dele. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Então, o que foi sepultado? Só o corpo de Jesus. Eu espero que também, quando você morrer, só o seu corpo seja sepultado. E a sua alma volte para Deus, ou vá para o céu. Como está a sua vida perante Deus? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, o Senhor será o meu pastor. Se o meu pastor for o meu Senhor, se o meu pastor não for o meu Senhor não vai ser o meu pastor. Irmãos, eu copiei que a palavra pastor, aliás, 24 vezes a palavra Salvador aparece na Bíblia. Aparece na Bíblia 106 vezes a palavra igreja. Aparece na Bíblia 240 vezes as palavras discípulo. Mas a palavra Senhor aparece 700 vezes. Então, irmãos, eu devo cantar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus nessa noite, se ainda não fez, de você não descer da cruz. Jamais eu vou sair dos caminhos. Os caminhos dos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, o caminho para o céu conduz. Então, meu querido irmão, ore aí, faça esse compromisso com Deus, de nunca descer da cruz, nunca abandonar os caminhos de Deus. Mas quem sabe você está aqui nessa noite que você nunca entrou ainda nos caminhos de Deus. E como a gente faz para entrar no caminho de Deus, no caminho da salvação, no caminho do céu? É a gente fazer uma oração, arrependendo dos pecados e convidando Jesus para entrar no nosso coração e recebendo como nosso Salvador. E você pode aí no seu lugar nessa noite, você pode escolher não estar aquele ladrão que zombou, mas você vai dizer: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus quer lembrar de você. E se você nunca fez uma oração assim nessa noite, aí onde você está, repita comigo essa oração: Senhor Jesus,
Escreva hoje, Jesus, o meu nome no livro da vida. Porque hoje, Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados. E eu aceito Jesus como meu Salvador. Ó Jesus, venha entrar no meu coração, salvar a minha alma e perdoar os meus pecados. Porque eu também quero carregar a minha cruz e jamais vou abandonar essa palavra da cruz. Se você nesta noite orou comigo, disposto a colocar a sua vida nas mãos de Jesus, levante a sua mão lá no seu lugar. Pastor, a partir de hoje eu quero andar com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Pode levantar o seu braço lá onde você está. Se você ainda não fez isso algum dia na sua vida, alguém nesta noite quer dizer: Jesus, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero levar a minha cruz até o final. Alguém nessa noite? Crentes, vamos ficar em pé então e vamos cantar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Aí no seu lugar, meu querido, feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. E enquanto você está em oração agora, eu gostaria que você se lembrasse de pessoas, parentes, vizinhos, amigos que ainda não conhecem Jesus. E você precisa levar a mensagem da cruz para essas pessoas. Então, aí no seu lugar, lembre-se de amigos seus, de vizinhos seus, de colegas de trabalho, de faculdade ou de colégio, que precisam de Jesus. E você gostaria que esses amigos seus, que essa família, pudesse um dia estar no céu com você. Então peça a Deus nesta noite: Senhor, me ajude a levar esta mensagem da cruz aos outros, até que o Senhor me chame deste mundo e eu troque a minha vida pela coroa. Deus nosso Pai, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces, ó Deus, toda a igreja, cada um de nós que aqui está. Tu conheces, ó Deus, aqueles que já são Teus. E se porventura existe aqui, ó Deus, ainda alguém que não Te pertence, que haja arrependimento, que haja, ó Deus, abertura no coração, para que Jesus possa entrar, salvar, perdoar e também escrever nomes no livro da vida. Mas, ó Deus, oramos por nós mesmos, para que Tu nos ajudes a levar a mensagem da cruz. E que esta igreja, ó Deus, quando celebra 34 anos, cada dia mais, Senhor, possa ter o compromisso de fidelidade, de amor, de compaixão pelos perdidos. E assim, ó Deus, mostrar que Jesus é caminho, é verdade e é vida. Abençoa a igreja, abençoa cada um dos membros, abençoa suas famílias, abençoa, ó Deus, cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos repetir só uma vezinha. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor Isaías. Pode se assentar. Nós temos, irmãos, um momento final aqui importante de gratidão. Quero agradecer ao pastor Nilton pela sua disponibilidade, pela sua presteza em estar aqui conosco nesse dia de celebração. Irmãos, eu preciso fazer uma consulta, e claro, não conheço todos em 100%, mas se há conosco irmãos membros fundadores de Jardim Santíssimo, por um instante fique de pé. Tem mais gente? Marcelo, irmã Zeri. Muito bem. Nossa palavra é de gratidão e ao mesmo tempo que o Senhor renove as forças de vocês. Outros há que o Senhor possa até ter chamado a sua presença, mas fica aqui o registro e a igreja pode contemplar irmãos que estão desde o início, desde lá da rua, Arnaldo Tarquino, enfim, e aprove o Senhor nós estarmos aqui de frente para a Avenida Santa Cruz, e por isso que nós cantamos ainda há pouco, sim, irmãos, grandes coisas estão por vir, não tenha dúvida disso. Igreja é um organismo vivo, igreja precisa no Senhor ser aperfeiçoada, ser alinhada com as coisas do Senhor. Então, nossa gratidão aos membros fundadores, sim. Eu queria pedir apenas, pode deixar que não vai ser muito tempo não, é rapidinho, nossos visitantes, você possa ficar de pé, a gente quer identificar, e também o Harmony. Os irmãos já viram assim, de pé, eu queria agradecer a vocês de coração. Deus abençoe essas meninas.
nossos visitantes. Olha quanta gente bonita. Que bênção, que bênção. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Que o Senhor renove suas forças. Deus abençoe, os guarde de todo dolo do mal. Poder sentar. E queria agradecer a todos os irmãos por nós chegarmos até aqui. A igreja está em um processo de sucessão ministerial. Orem por um novo obreiro. Nós temos feito isso dominicalmente e diariamente. Temos orado por isso. Não tenha dúvida, é um momento de transição da igreja, é um momento sensível para a igreja, mas sim, o Senhor já tem escolhido aquele que há de estar aqui com os irmãos, fazendo a igreja se movimentar, crescer, enfim, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Ore sempre por isso, é o nosso pedido nessa noite. E por fim, eu queria anunciar, meus irmãos, o nosso culto está acabando. Os irmãos aprenderam, ficou ensaiado perfeito. Mas que todos nós possamos, sabe, trabalhar juntos para novos 34 anos, ou no tempo do Senhor, enfim, que, irmãos, as nossas forças sejam renovadas em Cristo Jesus. Sim, estamos de parabéns, celebramos ao Senhor, mas que juntos, irmãos, a despeito das diferenças, a despeito de muitas das vezes nós pensarmos uma ou outra coisa diferente, mas nós somos unidos e precisamos estar unidos no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e dar e receber a bênção, e depois nós temos mais um cântico de celebração. Eu queria fazer um último pedido. Nós temos um número hoje que está atendendo às expectativas, mas há uma preocupação de aglomeração. Os irmãos que já tiveram oportunidade agora na pandemia de andar de avião, vai ser mais ou menos assim, tá bom? A gente vai precisar sair lá os primeiros bancos, lá os últimos, na verdade, de 2 em 2. Não se aglomere muito, procure, a gente tem um estacionamento aí grande até, e depois os outros dois bancos, se, claro, você vai tentar matar a saudade a uma certa distância, mas não, sabe, evite essa aglomeração, nos ajude. Então, assim, a partir dos dois últimos bancos, nós vamos saindo, estilo do avião na época de pandemia. Alguns estendem a sua mão, outros colocam a mão no seu coração. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor, nesses 34 anos, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Então, oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, aquele que enfrentou a cruz por todos nós, e as consolações do Espírito Santo, Senhor, terceira pessoa da Trindade, sejam com todos nós, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com os nossos irmãos, amigos, agregados, não somente hoje, mas para todo sempre, e toda a Igreja do Senhor diz: amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor. Vale a pena sim, se não fosse